seja muito bem-vinda! Hoje eu quero contar pra você como que o jeito de tomar café da manhã da minha avó me ensinou a ser leve e produtiva. Isso mesmo, em todas as circunstâncias da tua história, você encontra aprendizados. Em todas. Basta você olhar mais por baixo, mais por cima, no meio, de um lado, do outro. Sempre temos o que aprender com as nossas histórias, principalmente na infância, né? Quando a gente ainda não tem muito esse olhar mais apurado que nós temos na vida adulta, né? Resgatar essas histórias faz um bem danado. Olá, Thaís, seja bem-vinda! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas, muito bem-vindas. Então, hoje eu quero contar para vocês a história da minha avó paterna, Dona Hulda Feller. Eu deveria ter na época uns de 10, 11, 12 anos que eu lembro dessa cena. Então, tentem imaginar comigo. A minha avó era daquelas vó miudinhas, assim, sabe? Pequenininha. Ela usava aquelas blusinhas, né? E depois uma saia. E quando tava muito frio, ela colocava uma calça que parecia ser uma meia calça de lã, assim, bem grossa, por baixo da saia. E os chinelinhos dela. Mas essa cena era mais no verão, porque eu lembro que ela tava de saia. Essa cena não, eram várias cenas que se repetiam igual essa. A minha avó, imagina, nós morávamos com o vô e a avó. Então, acordava de manhã aquela muvuca na casa. O vô, a avó, o pai, a mãe, eu, minhas duas irmãs. E a avó tinha em torno de uns 7 gatos, 7 cachorros, era aquela bicharada tudo. Fora as galinhas, os patos e, né, enfim, as vacas e tal. E aí, era aquela muvuca de manhã cedo. Então, primeira coisa, dava-se o café da manhã para as crianças e despachava para a escola. Na época, eu estava indo na aula de tarde, né? Então, eu tinha que levantar também, né? Daí as gurias iam para aula e eu ficava. Aí tomava-se o café. Aí era a vez do pai, da mãe, né? Do meu pai, da minha mãe e do meu avô. Eles tomavam café ali e tal e iam para a roça trabalhar. E minha avó, enquanto, né, todo mundo ali tava tomando café e tal e comendo, ela ia alimentar os cachorros, né, dar pão ou dava mandioca com molinho em cima. Os caras eram bem tratadinhos. E aí, ela dava lá comidinha pros gatos, pros cachorros, gente, eles quase derrubavam ela, porque eu acho que tinha uns que eram maiores, mais fortes que ela lá. E aí ela brigava com eles e tal, era bonitinho de ver. Aí tá, acabava aquela muvuca, todo mundo alimentado, todo mundo despachado pros seus lugares, aí eu ia pro quarto, às vezes estudava, às vezes ia brincar lá fora, ou, né, enfim, naquela época a gente já tinha TV, então às vezes eu ia assistir TV. Como a gente né? Aí ela sentava na mesa, né? Tirava a louça suja, botava lá na pia, sentava na mesa e ia tomar café. Tentem imaginar a cena. Ela cortava o pão bem lentamente. Um pão de milho que ela fazia, eu acho que era 90% de farinha de milho, se não era mais, porque o pão ficava desse tamanho, totalmente diferente. Eu nunca mais comi um pão igual aquele. Aí ela passava melado e nata, que era o que nós tínhamos. Às vezes tinha mel também por lá, às vezes, finalmente tinha chimia, né, quando eu saí do interior. Mas eram esses os principais. Passava no pão, aí ela se servia o café, tudo muito lentamente, se servia o café, botava ali na frente dela, fazia uma oração em alemão. E daí a cadeira era aquelas cadeiras trançadinhas em cima, né, de madeira. Então ela botava o pezinho no primeiro degrauzinho ali da cadeira, chinelinho.
Enquanto ela ia comendo pãozinho e tomando café, bem lentamente, ela ia batendo o chinelinho assim no calcanhar. Tchileque, 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 tchileque. Calmamente. Por diversas vezes eu olhava aquela cena. Claro, né? Nos auge dos 12 anos a gente é meio rebelde, feminista, não entende muita coisa da vida, né? Eu dizia, caraca, a avó devia ser a primeira a comer. Onde já se viu? Julgamento. Onde já se viu ela ficar por último? Onde já se viu a minha avó? Cuida de todo mundo aqui, lava a louça, tá uma empregada da casa. Não pode. Ah, comigo não vai ser assim. Eu não vou me permitir a isso. Oh, pensa. Pensa. Ficar por último, tomar café sozinha? Ah, não. Né? E minha avó ali, ó. Depois levantava, tal, né? Terminava os afazeres dela. E hoje pela manhã, e eu segui nesse julgamento, né? E hoje pela manhã, depois dos corres, leva marido, leva o trabalho, leva a filha pra escola, põe roupa pra lavar, recolhe a roupa seca, separa pra quem vai o quê, dá geral na casa. Vou tomar o meu café. Sentei. E ao olhar a xícara de café, aquele meu omelete com tapioca e um chimia de bergamota que minha mãe faz, me deu assim uma quentura no coração, e me veio a avó Ruda, a muta. Até me emocionei agora. Em mente. Falei, caraca, eu tô repetindo o mesmo padrão dela, que eu não queria repetir. Mas como é bom. Ela não fazia aquilo porque ela era uma coitadinha, ela fazia aquilo porque ela era a guardiã da sua energia, porque aquilo era bom. Sabe quando cai um balde d'água fria e você diz... Já aconteceu isso com você alguma vez? E o que eu pude entender com isso? Que minha avó entendia de produtividade, mesmo não tendo estudado mais do que a 2ª série. Ela entendia que precisava ser feito, tinha que ser feito. E depois, atingi minha meta, atendi todo mundo, fiz o que tinha que fazer. Agora eu vou descansar. Agora eu vou curtir a minha conquista, o meu, como diz uma mentora minha, 1 centímetro por dia. Olhar para a história da gente, né? Traz uma força. E produtividade é exatamente isso. Se nós queremos fazer mais, se nós queremos ir além, conquistar mais coisas, estar melhor, nós precisamos ter momentos para se abastecer, momentos para descansar, momentos para acalmar. E depois dos corres, vem a calmaria. Mas o que mais chama atenção aqui, primeiro que é a sabedoria, e a gente estuda, né? Pelo menos eu estudei muito tempo
para agora olhando pro meu café e lembrando da minha avó. Me deu start. E aí, claro, né? Eu não consigo guardar só pra mim vir contar aqui isso pra você também. Mas olhar assim, ó. O quanto nós perdemos, nós travamos, nós bloqueamos, nós não conseguimos avançar, nem prosperar, quando nós não olhamos para nossas origens. Quando você olha para quem veio antes e olha para o movimento deles, para a história deles, para a ação deles, com a força que aquilo tinha, você é tomado de força. Sempre, né, como eu contei no comecinho, eu julgava essa atitude da minha avó. E aí quando eu comecei enquanto eu julgava, enquanto eu dizia, não, vou fazer diferente, capaz, comigo não vai ser assim. O que acontecia? Era pesado, eu até conseguia ser produtiva, o dinheiro vinha, eu trabalhava, era uau, mas era pesado, o dinheiro não ficava, as coisas não, tinha que ser na força. E aí, a partir do momento que eu comecei a olhar, a entender que foi difícil para a avó e para o vô, para ser mais fácil para o meu pai e para minha mãe. Foi difícil para o meu pai e para minha mãe para ser mais fácil para mim. E eu tenho que aproveitar que está sendo mais fácil para mim e olhar para essas histórias e aprender com elas. Eu sou um pedacinho delas. Essas histórias são a minha força, são um pedacinho do meu quebra-cabeça. E entender isso e olhar assim, tipo, não, eu não preciso ser diferente da minha avó. Eu posso pegar para mim, o que há de bom nisso, sem julgamentos. Tira o julgamento, tira assim, ó, larga assim, ó, larga o julgamento. Para de julgar. Se a avó era assim, é porque na época dela, na circunstância dela, há 30, 40, 50 anos atrás, era dessa forma que era a estrutura da família dela. E ela era feliz do jeitinho dela. E pegar essa potência dela, de uma mulher que casou, foi morar longe dos pais, naquela época. De uma mulher que criou 4 filhos e perdeu os 2 gêmeos, né? Então teve 6 filhos. Trabalhou na roça, conquistaram muita coisa. Dá uma força. Dá uma força. Então, hoje eu não olho mais com olhar de crítica. Não, vou fazer diferente da avó. Não vou querer. Não, hoje eu vou ver o que essa minha avó, com a sabedoria dela, sem estudo nenhum, consegue me ensinar. Consegue não. O que eu consigo aprender com ela, eu pego dela. Ela não deve nada para mim. Nada. Ela já disse sim para a vida do meu pai, que disse sim para mim. Então agora eu só posso pegar. Então meu convite, para não me estender muito aqui, né? Porque abrir essa live aqui só para transbordar isso com você. O meu convite para você hoje é: olha pro seu dia e se pergunta: o que eu posso melhorar? Aonde eu posso ser mais leve?
Aonde eu posso ser mais produtiva? E em que parte da minha história eu posso buscar inspiração? Acalma a mente, acalma o coração. Que a resposta vai vir. Tá bom? E se precisar de ajuda, tô aqui. As ordens. Porque eu acredito que um mundo com mulheres leves, mulheres equilibradas, mulheres produtivas. Leves, equilibradas e produtivas. O mundo se torna melhor. Os lares ficam mais harmônicos, mais em paz. Tudo à volta de uma mulher de boas, como diz a minha filha. De boas. Tudo fica de boas. Então, meu convite para você hoje é esse, tá bom? Beijos e até a próxima. Ah, e me conta, claro, né? Se você gostou dessa história, eu posso revisitar aí outras histórias e também trazer aqui para você, tá bom? Beijo no coração, até!